Você está sendo controlado e ainda nem percebeu? Me responde uma coisa. Há quanto tempo você vê pornografia? Quantos anos você tinha quando viu o seu primeiro vídeo pornô? Aposto que foi jovem, talvez até criança. Isso se tornou um vício silencioso, não é? A pornografia ela tem afetado a vida de milhões de pessoas e afetou inclusive a do ator Terry Crews, muito famoso por interpretar o Julius de Todo Mundo Odeia o Chris. Ele disse que no início ela o fazia se sentir poderoso, mas quando ele menos percebeu, ele já havia perdido o controle. A pornografia ela cria raízes profundas nas nossas vidas e com o passar do tempo, ela afeta tanto o nosso corpo quanto nossa mente e principalmente o nosso espírito. E talvez ela já esteja fazendo isso com você também. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como a pornografia ela afeta as nossas vidas e, mais importante, como você vai se livrar desse vício. Vamos ser sinceros, a pornografia ela entrou na vida de muitos de nós de uma forma muito discreta. No início parece ser algo inofensivo, a gente vê um vídeo, vê de novo, mas quando a gente menos se dá conta, ela já ganhou profundidade nas nossas vidas, ela já se tornou parte da nossa rotina. E talvez você já tenha tentado parar, talvez você já tenha tentado se convencer de que é só mais uma vez. Mas a verdade é que se você não se dedicar profundamente a isso, você dificilmente vai conseguir cortar esse vício. O que acontece é que se você tem a pornografia como algo na sua vida, ela possivelmente está roubando algo muito importante de você, a sua liberdade. Nesse vídeo aqui, eu vou te passar 5 passos práticos que me ajudaram a me livrar desse mal e com toda certeza vão te ajudar também. Mas antes de tudo, por que ficamos viciados em pornografia? A pornografia ela funciona no nosso cérebro de uma forma muito semelhante a outros vícios como drogas ou álcool. Você consome e uma substância chamada dopamina é liberada no seu cérebro. Acontece que no início você vê e pensa que está tudo bem. Você assiste e sente uma alta carga de prazer. Mas com o passar do tempo, o seu cérebro ele vai começar a pedir cada vez mais para que você tenha acesso àquela mesma sensação de prazer. E é por isso que muitas vezes você se pega utilizando e se aprofundando em gêneros diferentes, você começa a passar mais tempo explorando, você fica procurando estímulos novos, novidades no meio desse mundo que é praticamente ilimitado. Quanto mais você consome, mais você precisa e assim você vai construindo um vício silencioso em você. Aqui está um dos primeiros e mais graves sintomas da pornografia, que é a sexualização do cérebro. Isso significa que o seu cérebro ele passa a associar prazer exclusivamente a estímulos visuais. E com o passar do tempo, isso faz com que você passe a enxergar tanto a si quanto aos outros, ao mundo, de uma forma diferente. O que antes era para ser algo natural e saudável, que é o desejo sexual, passa a se transformar em algo completamente compulsivo. O seu cérebro ele passa a reativar aqueles padrões que você vê na pornografia para sua realidade. Isso começa a fazer com que você crie uma distorção de como você enxerga a si e as pessoas. Com o passar do tempo, você vai estar enxergando tanto a si quanto aos outros como meros objetos sexuais. E isso afeta profundamente a forma como você se conecta e se relaciona com outras pessoas. Porque os relacionamentos que antes deveriam se basear em empatia, em conexão, em afeto, em carinho, passa a ser baseado somente no desejo sexual. Tiago 1,14 nos alerta sobre isso. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concedido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera morte. Davi, consumido pelo desejo, fica com Batseba, cometendo adultério, e aquilo causa uma infinidade de desgraças, tanto para a vida dele quanto para o próprio reino. Quando você se expõe constantemente a esse tipo de conteúdo, a sua mente ela fica sobrecarregada com a quantidade de estímulos visuais que você dá para ela. Isso começa a, com o passar do tempo, gerar um desprazer da realidade. Alguns estudos mostram que um dos principais fatores de impotência sexual nos homens está diretamente ligado à pornografia. Essa impotência sexual acaba gerando insegurança, que por sua vez causa estresse e pode fazer com que você se afaste das pessoas. Quando você se expõe constantemente a esse tipo de conteúdo, a sua mente ela fica saturada com essa sobrecarga de estímulos.
E essa sobrecarga de estímulos começa a gerar um desprazer na realidade. Isso acontece porque o seu cérebro ele não tem exatamente um discernimento do que é real e do que você de fato só está assistindo. E com essa baixa carga de dopamina que você começa a ter por esses problemas, o que é que o seu cérebro vai pedir? Mais e mais pornografia. E aí vem, alguns estudos mostram que um dos principais fatores de impotência sexual em jovens é o uso de pornografia. E isso está totalmente relacionado ao que eu acabei de falar, a sobrecarga de estímulos visuais que você tem ao consumir esse tipo de conteúdo. Com aproximadamente 8 anos, eu tive acesso à pornografia pela primeira vez através de revistas. Pouco tempo depois, eu tive acesso aos DVDs, pouco tempo depois, eu tive acesso à internet, e aquilo ali só escalou. Da infância, eu me tornei um adolescente que só pensava nisso, e que eu não podia ter um momento sozinho que eu ia consumir pornografia. Esse excesso de consumo fez com que a minha mente ela se tornasse altamente sexualizada ainda jovem, o que fez com que eu criasse fetiches, com que eu criasse desejos que não estavam naquela época, que não pertenciam àquele momento da minha vida. Isso fez com que eu corresse atrás de relações muito cedo, isso fez com que eu criasse fetiches e corresse atrás desses fetiches muito cedo. E por ter uma mente muito sexualizada, a minha mente, o meu dia praticamente girava em torno disso. Então, muito do meu dia era afetado, muito do meu trabalho foi afetado, boa parte do tempo que eu deveria estar estudando, trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa importante, eu estava rodeado de algo que a pornografia trouxe na minha vida. Seja eu mesmo consumindo, ou seja eu consumindo conteúdos paralelos a isso. Posso dizer para vocês que dos meus 8 aos 23 anos, eu fui um completo viciado em pornografia. Mas e aí? Como superar esse mal? Antes de tudo, eu preciso te dizer que não vai ser uma tarefa fácil. Eu queria realmente chegar aqui para dizer que seria, que você vai conseguir, mas não é bem assim. E por isso, a minha primeira dica é reconheça isso verdadeiramente como um problema. Tá, beleza. Você sabe que isso te faz mal, você disse que quer parar, mas você precisa colocar isso como uma meta clara na sua vida. Assim como você quer ser promovido, assim como você quer comprar uma moto, assim como você quer superar determinado trauma, você precisa superar a pornografia como algo realmente importante para você. Por quê? Porque ela vai exigir muita força e garra da sua parte. Então você precisa reconhecer isso como problema e colocar na sua vida uma meta de que você vai superar esse vício. Fale para você mesmo, pornografia me faz mal e eu vou superar esse vício. Repita para você mesmo que você não vai mais consumir esse tipo de conteúdo. Reconhecendo o problema, podemos partir para a segunda dica. O segundo passo é identificar os padrões de consumo. Como assim? E aí eu vou dar um exemplo pessoal. Por muito tempo eu cheguei da faculdade ali por volta das 9 da noite, chegava, ajeitava minhas coisas, ia pro banheiro com meu celular para tomar banho, sentava na privada e ali eu via pornografia, todos os dias, no mesmo horário, no mesmo lugar. Passava-se ali algumas horas e pouco antes de dormir, ali por volta de 1 a 2 da manhã, eu deitava na minha cama, pegava meu celular, rolava o Insta e, passado o tempo, poucos minutos depois, eu estava novamente consumindo pornografia. Então tinha esses dois padrões de comportamento muito fortes. Logo após chegar da faculdade, ir para o banheiro e pouco antes de dormir após entrar no Instagram. Você precisa identificar quais são os seus padrões de comportamento. Em que horário do dia geralmente você vê? Onde geralmente você vê? O que é que você estava consumindo que lhe deu essa vontade? Pode parecer às vezes aleatório, mas certamente você tem algum tipo de padrão. Então, o segundo passo é identificar esses padrões. Anote, faça uma anotação. Você precisa saber desses padrões para que você tenha uma noção de quais momentos, lugares e horários são críticos para esse seu problema. E a terceira dica, ela está muito relacionada com a segunda, que é dificultar o acesso. Então, beleza, você já identificou quais são os padrões. Agora você vai dificultar o acesso a eles. No meu caso, como eu sempre consumia no banheiro, eu passei a ir para o banheiro sem o meu celular. Como eu sabia que antes de dormir eu acessava, eu comecei a desligar o meu celular alguns minutos antes de ir dormir. Cara, isso no início, acredite, parece que me consumia, doía demais, era muito difícil. Mas isso por si só começou a dificultar o meu acesso àquilo. E além disso, é muito importante que você tente bloquear os sites, que você saia daqueles grupos que você sabe que geralmente
tem esse tipo de conteúdo, você sai dos grupos de Telegram, que você saia dos grupos de WhatsApp, que você deixe de seguir aquela menina ou aquele menino que posta fotos seminu. Se você tem um amigo ou amiga que posta fotos dos melhores amigos seminus ou de biquíni, você precisa bloquear. Irmão, não tem como você superar a pornografia se você a todo instante você vê pessoas seminuas. Não tem como. Um dos meus padrões de comportamento era sempre consumir esse tipo de conteúdo após rolar o Instagram. Um feed que era rodeado de pessoas que não preciso nem falar, né? E a mesma coisa você precisa fazer com você. Se você roda o seu Instagram e você só tem mulher pelada, dificilmente você vai conseguir ter uma mente forte para se livrar de fato desse vício que você tanto quer se livrar. Dificulte o acesso a esse tipo de conteúdo. E vamos para a nossa quarta dica, que é fale para alguém. Você precisa escolher uma pessoa de confiança e falar para essa pessoa que você está passando por esse problema e que você quer superar e que você vai contar com a ajuda dela para que ela te ajude com isso. Eu sei que contar para alguém sobre isso é algo totalmente chato, desconfortável, e é exatamente essa a proposta desse passo. Se você é uma pessoa comprometida, melhor ainda, você vai falar para o seu cônjuge, para o seu marido, para a sua esposa. Foi o que eu fiz com minha esposa, por exemplo. Eu falei para ela que sempre que eu consumisse, eu ia falar para ela. Por mais desconfortável que fosse para mim contar. Esse desconforto e essa falta de desprazer de querer contar impedia que por muitas vezes eu acessasse esse tipo de conteúdo. E aí você pode falar para mim, mas é só não contar. Mas aí você não vai estar sendo leal a você e ao problema que você quer resolver. Por isso que no início eu falei que você precisa reconhecer isso como um problema e que você precisa colocar uma meta na sua vida de que você vai superar esse vício. E que para isso você vai ter que mover algumas cartas e você vai ter que passar por alguns desconfortos. Você ter essa associação à pessoa de, se eu ver isso aqui eu vou ter que contar, você sendo honesto, claro, vai te dar um pouco mais de força, um pouco mais de resistência para que você não consuma mais esse tipo de conteúdo. E por último, e mais importante, foi a oração. Quando eu passei a orar e a pedir para Deus resolver esse problema em mim, as coisas elas mudaram da água para o vinho. Primeiro que, por si só, a oração ela vai te dar mais forças. Você recebe essa forma tanto de forma espiritual quanto de forma mental e física, porque você está ali falando, seja somente para você na mente, ou seja, falando que você não quer aquilo, que você quer forças, que você vai resistir, que você vai de fato resolver aquele problema. O Criador, o nosso Criador, ele vai te dar forças para isso, ele vai te ajudar. O temor a Deus, a própria voz de você falando para você mesmo que você vai resolver esse problema, tudo isso vai te dar cada vez mais força para que você, quando sentir vontade, você não ceda. Eu sei que é bastante coisa e eu sei, assim como você, que não é uma tarefa fácil. E é por isso que eu deixei um mini e-book gratuito aqui na descrição, que tem todo esse passo a passo aqui, com mais detalhes, com algumas atividades, com algumas propostas, que com toda certeza vão te ajudar nessa caminhada. Gostou do vídeo? Foi útil para você? Deixa seu like aqui, se inscreve no canal se fizer sentido para você esse tipo de conteúdo e manda para aquele seu amigo, para sua amiga, para seu companheiro, sua companheira que talvez esteja passando por esse problema. Não se esquece de me seguir no meu Instagram, @marcelocarve. Um abraço para você. Valeu!